papel principal do pastor, pelo que Efésios 4 diz, não é para cuidar de ovelhas. O papel principal dele é de equipar os santos para que os santos saibam cuidar de ovelhas. Então, claro que o pastor é perito em cuidar de ovelhas, mas o papel principal dele é equipar os santos. Então, no Tadel é onde eu estou equipando essas centenas e centenas, vai chegar logo agora a 1000 líderes de pequenos grupos para cuidar bem das pessoas. Treinamento Avançado de líderes. De líderes. É. Então, nós tivemos entre 600 e 700 líderes sendo treinados lá, sendo treinados. E eu investindo meu coração neles. Eu vejo o Tadel, o lugar onde esses futuros líderes de célula e também os atuais líderes, é o local onde eu pego o meu coração de pastor e coloco dentro deles. Porque o papel principal do pastor, pelo que Efésios 4 diz, não é para cuidar de ovelhas. O papel principal dele é de equipar os santos para que os santos saibam cuidar de ovelhas. Então, claro que o pastor é perito em cuidar de ovelhas, mas o papel principal dele é equipar os santos. Então, no Tadel é onde eu estou equipando essas centenas e centenas, vai chegar logo agora a 1000 líderes de pequenos grupos para cuidar bem das pessoas. E é muito legal porque eu faço isso nos todos os 7 Tadéis, mas só ministrando uma vez. Porque eu ministrei só no sábado à tarde, nosso primeiro Tadel, que é 4 horas da tarde. Aí foi gravado, aí passa nos telões de todos os nossos Tadéis. E é muito interessante essa cultura de assistir o treinamento na tela. Porque... E presencial, e o cara tá lá presencialmente, mas o preletor não tá, né? Exatamente, e isso é muito importante porque tem alguns grupos que têm dificuldade, entendeu? Sim. Tem pastor que não faz isso porque ele não se atualizou ainda. Sim. Mas hoje, com a tecnologia, a gente pode facilitar. Por exemplo, você ministra uma vez e é assistido por tantos outros o mesmo conteúdo e tal. Isso. Você fala uma coisa, Elias, que eu acho muito interessante, que Jesus tinha os olhos na multidão, mas o coração nos 12, pensando em treinamento, é isso? A mente e o coração. A mente e o coração. A mente e o coração. Então, a atenção dele para os 12 era diferente da atenção dele para a multidão, né? Jesus, quando você vai no Novo Testamento, nos textos do Evangelho, ele sempre fala às multidões. Ele sempre tem compaixão das multidões. A palavra grega nos diz que a compaixão é sentir a dor do outro como se fosse sua. É uma palavra que tem a ver com cólica interior, aquela que leva você a agir de alguma maneira, né? É esplacna no grego. E Cristo, ele olhava para as multidões, ele realmente se compadecia delas ao ponto de que ele quebrava todas as normas estabelecidas e tocava no leproso. E se aproximava. Mas ele tinha o coração nas multidões. Ele tinha esplacna, misericórdia, graça. Mas o foco dele, diz a Bíblia, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas e falou aos seus discípulos. Então, o foco dele era pela sua atitude compassiva, pelo seu ensino, que a gente aprende 70% a 80% do que a gente aprende no mundo é por imitação. Muito pouco a gente aprende em livros. É pouquíssimo aprendizado formal. A maior parte do aprendizado é por observação, é informal. E Jesus, ele ia caminhando e ensinando, porque o coração dele estava com a multidão, mas ele sabia que ele logo ia embora daqui. E que a igreja que ele estava começando, ela precisava de líderes bem treinados na imitação dele. Então, ele tinha a mente dos discípulos. Ele chorava pelas multidões, mas falava aos discípulos. Sim. Entendeu? Ele nunca desprezava ninguém, mas o núcleo central da sua preocupação era, usando a sua compaixão, ensinar os discípulos pela observação e pelas palavras que ele ia dizer, porque os discípulos invariavelmente perguntavam: o que é que o senhor queria dizer com isso? Como é que se explica isso? Ele falava aos discípulos, porque eles haveriam de representá-los lá. Inclusive, quando Jesus diz, vinde a mim, esse é um chamado para a salvação. Agora, quando ele diz, vinde após mim, esse é um chamado para o discipulado, para o treinamento, né?
Aonde eu pisar, vocês vão pisar também e tal. Muito legal. Então, eu acho que isso é muito importante, porque muitos perguntam para mim, né? Josué, estou começando. Qual é o conselho que você me dá, assim, para quem está começando? Começa como Jesus. Jesus começou escolhendo aqueles que ele treinaria como os futuros herdeiros do seu legado, né? Para dar continuidade àquilo que ele havia começado. Então, às vezes, as pessoas começam sem esta consciência. Jesus já começa pensando lá na frente, pensando lá na frente. Você concorda com isso, Evi? Sim, eu concordo, com certeza, pastor José. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado da moeda, que é interessante. Porque quando a gente vê que Jesus, quando ele passou a noite toda em oração, para depois escolher os 12, ele já havia começado o ministério dele. E já estava pipocando nos milagres e as multidões. Então, o que eu vejo é o seguinte, muitas vezes o pastor, ou que está querendo começar uma igreja, mas ele não tem muitos frutos, e ele está querendo escolher discípulos, mas ninguém quer ser discipulado por ele, porque não tem fruto. Jesus tinha já uma multidão, milagres, aí todo mundo queria ser discipulado por ele. Aí ele orou e pôde escolher os 12. Então, eu falo para as pessoas, olha, primeiro mostra seus frutos, bota para quebrar, vamos ver a unção do Espírito Santo, os milagres, e depois você vê, então é aquela ideia de vai crescendo da multidão para depois ter os 70, depois vou ter os 12, depois vou ter os meus 3, né, onde eu vou investir cada vez mais na vida deles. Né? Eu vi você fazendo um comentário que eu achei muito interessante sobre você falando assim que você não é muito assim... você não acha tão relevante assim a gente classificar gerações, geração Z, Y e tal, né? E aí você faz um comentário sobre o pessoal que nasceu depois de 2000. Aí você coloca uma geração que deseja uma experiência. Fala um pouquinho sobre isso. Não é que eu não entenda essas letras que se põem para a geração. Você acha que não é tão importante eu quanto... acho que é um exagero. Exagero. Está virando um exagero. Geração Z, geração Y, geração... O povo fica... Até os jovens ficam confusos. Qual letra que eu sou? O que é fato isso é sociológico, isso é científico. A turma nascida da virada do milênio, você que isso vai mudar para frente. A marca central, isso é científico, é que é uma geração do experimento. Então, na década de 80, meu professor era um vidente, chamado Paul Hibbert. Era professor do Fuller, depois foi ser professor lá no Trinity. É um dos melhores antropólogos que eu acho que já passou, cristãos, já passou no protestantismo. Menonita ele. E ele disse que o que ele lia na história, no desenvolvimento, é que em 20 anos, foi 1987, em 20 anos, a igreja, devido à influência da nova era, devido à influência de opção de outras coisas, a igreja ia descobrir que a geração mais nova era a geração do experimento. Que o que eles querem não é só o cognitivo, o que é a verdade. Eles querem experimentar a verdade. E eles dizem, mas o cristianismo foi sempre assim. É porque a gente foi criando os credos que são tão necessários, os catecismos que são tão abençoadores, doutrinadores da igreja, trouxe uma homogeneização teológica para a igreja. Eu acho lindo o catecismo de Heidelberg. Você começa o catecismo de Heidelberg em 1567, e a primeira pergunta é o que eu preciso saber para viver e morrer em segurança. Olha que pergunta. Resposta. E o povo tinha que repetir isso nos domingos. E era ensinado na classe das crianças que eu pertenço ao meu Salvador na vida e na morte. Então, muito importante afirmar que eu pertenço, mas é extremamente importante sentir que eu pertenço. Tem uma experiência. Então, é que é a coisa, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que, ao final, vai se levar. Eu sei, é a minha experiência. E as igrejas muito cognitivas, que é só
na explicação cognitiva da coisa, no ensino, sem uma experiência real, ela tem menos divisão. Uhum. A verdade é esta. Mas porque o pessoal é mais homogêneo nisso aí. Mas os jovens terminam saindo. Entendeu? Porque a geração do milênio para cá é a geração pode ver as experiências, os relacionamentos como pegaram, a experiência de internet, as conexões, o sem religião, mas agnóstico. Porque até o cara que diz eu não tenho religião, que é o que mais cresce no mundo, não tenho religião, ele não diz crer em Deus, ele tem uma experiência agnóstica com Deus, ele crê numa entidade, ele experimenta alguma coisa. Você fica vendo aí, os jovens tudo, chegou, me arrepiei. É a experiência, todos eles querem ter isso. Eu não acho que tem nada de errado, se o diapasão estiver certo. Se você entender que Deus trabalha na mente da gente, para que a gente tenha a mente de Cristo. Mas Ele trabalha no coração da gente para que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uhum. Ótimo. Agora, Ibe, nós estávamos falando assim hoje pela manhã sobre a importância de se investir nas crianças, né? Sim. É interessante, eu estava ouvindo falar de uma empresa que ela tem uma preocupação tão grande com o futuro dela, que ela pega as crianças e faz todo um trabalho de imersão intencional para que estas crianças se apaixonem pela marca, se apaixonem pelo produto e amanhã se tornem um gerente, um diretor de alguma franquia delas, entendeu? Assim, e como eles conseguem esse resultado? Não é? Porque as crianças, desde cedo, elas são contagiadas. Eu penso que não é diferente quando a gente faz isso na igreja, né? Desde criança, ensinando a ser apaixonadas pela visão, pelo evangelho e tal. Fala um pouquinho sobre o que vocês têm feito na igreja, na Paz Church, sobre isso. Sim, uma das coisas que a gente fica tão feliz, vez após vez, é não só o grande ministério do Paz Kids, né? Nos cultos, paralelo aos cultos de domingo, toda a programação delas. A gente também fica muito, muito feliz quando muitos pais falam para mim, especialmente as crianças um pouquinho mais, assim, de 9, 10 anos, meu filho insiste em ficar quando você prega porque ele quer ouvir a palavra. Isso me alegra demais, porque eu penso, uau, então estou podendo saber comunicar também, né? Isso me alegra, e toda a glória seja dada a Jesus. Mas outra coisa também que nos alegra muito é o trabalho que você faz com tanta graça, pastor Josué, que trabalhar com a família. Porque quando a gente trabalha com a família e os pais, né? Eu estava falando com um pastor de uma enorme igreja no Brasil, que os filhos dele ainda são pequenos, e ele é pastor de uma das igrejas mais respeitadas. E eu estava falando sobre nossa experiência com culto doméstico. Ele quase não fazia tanto culto doméstico. Ele falou como revolucionou a vida dele, da família, quando ele começou de uma forma bem intencional e bem regular, fazendo culto doméstico. E claro que eu aprendi isso com meu pai, mas pensa só, quais são as duas coisas mais importantes para nós? É Jesus e a família. E no culto doméstico a gente pega as duas coisas mais importantes e colocamos em uma só reunião. Jesus e a família. Então, eu sou apaixonado pelo princípio do culto doméstico, mas um culto doméstico bem aplicado. Né? Então, quando as crianças minhas eram pequenas, a gente fazia culto doméstico, quase todos tinham dança e drama. Né? Então, aquele dia nós estávamos falando sobre o nascimento de Jesus, então um era José, outro era Maria, outro era o jumento, né? Que o José sentava em cima, e baleia com Jonas, enfim.